Senna foi um fenômeno em vários sentidos, como piloto, como pessoa, como ícone pop, e é muito difícil para quem é mais novo e não acompanhou a época que o Senna viveu, entender por que que ele significa tudo isso pra gente. E muita gente também se pergunta: será que a gente vai viver novamente um momento, assistir novamente uma estrela como foi o Senna? E aqui eu, como psicólogo, venho para analisar um pouco do que foi o Ayrton Senna, falar um pouquinho dessa memória afetiva nossa e tirar o cavalinho da chuva de todo mundo que nós não veremos outro Senna. Meu nome é Daniel Hidalgo, eu sou psicólogo clínico há mais de 10 anos e professor de psicologia, pedagogo e agora estou tentando virar youtuber, me ajuda. Qualquer moedinha que você tiver, eu podia estar, sei lá, mandando, dando, essas coisas. Brincadeira, é só curte, compartilha aí o negócio, comenta e tá ótimo, tá bom? Se você não tiver convencido ainda, então assiste o vídeo e depois você faz tudo isso que eu te falei, tá bom? Super legal. Quero que você curta, comente, compartilhe. E o que eu pretendo fazer aqui, já que eu sou psicólogo, é bater um papo com vocês, né? Eu quero bater um papo sobre Ayrton Senna e o que ele significa ou significou pra gente que viveu essa época e explicar por que que não vai acontecer um outro Senna e essas novas gerações não vão experimentar algo parecido com o que a gente experimentou. Recentemente a Netflix lançou a série do Senna, então o Senna tá de novo na moda, né? Não que ele tenha saído, sempre há uma demanda muito grande por ele, né? Eu acompanho canais de Fórmula 1, essas coisas, e vejo assim, que vídeo sobre o Senna, vídeo que fala do Senna dá muito mais visualização do que qualquer outra coisa, né? Por muitos motivos. Mas o ponto que eu quero chegar é que assim, a gente não vai ter uma combinação de fatores que permita a gente viver novamente essa época, né, do Senna. Primeiro, porque o Senna era uma pessoa extremamente rara. Ele era uma pessoa, uma personalidade, uma pessoa, um atleta, uma combinação de coisas que vai ser muito difícil a gente encontrar. Não é impossível, mas muito difícil. Eu diria que o Senna era uma tempestade perfeita. Esse termo, tempestade perfeita, a gente usa para designar alguma coisa assim que todo o contexto, todo o entorno deu muito certo para que aquela tempestade acontecesse. E tudo começa com o talento do próprio Senna. Se ele não fosse extremamente talentoso, não estaríamos falando dele aqui hoje. Tricampeão mundial, foi recordista de um monte de coisa da Fórmula 1 por muito tempo, né? Depois veio o Schumacher e quebrou vários recordes, depois o Hamilton. Então, aos poucos, os recordes do Senna eles foram caindo por gente que foi mais longeva na Fórmula 1 do que ele também. Extremamente talentosos, mas também tiveram mais tempo, né, na Fórmula 1. O ponto é o seguinte, o Senna ele não é só extremamente talentoso e tricampeão mundial, mas o estilo de pilotagem dele também era legal, era bacana pra gente assistir, a gente se emocionava de assistir, porque ele era muito agressivo, né. E querendo ou não, a gente assiste futebol por causa do gol, não para ver um esquema tático bonito. E a gente assiste Fórmula 1 por causa das ultrapassagens, das disputas, da emoção, e o Senna trazia isso. O Schumacher, eu acompanhei também a carreira do Schumacher toda na Fórmula 1, e ele bateu muitos recordes do Senna, mas é claro que ele tem pilotagens geniais, absurdas, assim. Mas as lembranças mais claras que eu tenho das corridas do Schumacher era ele largando na frente, nem sempre em primeiro, mas sempre ali dos 3, 4 primeiros, tinha um carro muito bom na Ferrari, e aí ele abria vantagem, ficava segundos, vários segundos, às vezes 1 minuto, às vezes, disparado, né, na frente até do segundo colocado. Então, era diferente quando a gente via o Senna, né, o Senna, por ter alguns adversários muito duros, por nem sempre estar no melhor carro, apesar de ter ganhado com o melhor carro sim, né, na época da McLaren, pelo menos 2 títulos, acho que indiscutivelmente com o melhor carro, mas sabe, independente disso, o Senna ele era muito aguerrido, arrojado, fazia ultrapassagens, arriscava até quando não precisava, né, e querendo ou não a gente gosta disso, né. A gente não quer ver um cara disparando e administrando. A gente queria ver alguém indo para cima o tempo todo. Então, além de talentoso, o estilo de pilotagem do Senna, arrojado, era uma coisa que mexia também com a gente. Essa é a primeira coisa do Tempestade. A gente tem o Piquet, que é tricampeão mundial, mas que não é o Senna. Tem o Fittipaldi, que foi campeão mundial também antes, 2 vezes, se não me engano. Também não é o Senna. A idolatria pelo Senna não é só talento, também passa pelo estilo arrojado. Agora, não adiantaria nada
ter um talento enorme desses e não ter condição de chegar na Fórmula 1 pela questão financeira. Então outra coisa que complica o surgimento do Senna é a família certa. O Senna não era só extremamente talentoso, o que já é raro, como ele teve uma família que pôde, não totalmente sem sacrifícios, né, mas pôde bancar o sonho dele. E na condição financeira que o Brasil vive hoje, na nossa condição de país em desenvolvimento, eternamente em desenvolvimento, é muito difícil a gente ter só a combinação desses 2 fatores. Alguém extremamente talentoso, dedicado e que esteja na família que pode bancar a aventura que é você chegar na Fórmula 1, né, com todos os custos que estão envolvidos. A terceira questão, para o Senna ser uma tempestade perfeita, é a forma como ele lidava com a imprensa. Então, assim, se não dá para eu negar o talento do Senna, não dá para eu negar o talento do Piquet. Mas o Senna se comunicava muito bem e tinha uma relação muito boa com a imprensa. Já o Piquet, não só pela comunicação e pela relação com a imprensa, mas também pela personalidade, não atraía tanto quanto o Senna. E esse é o quarto ponto também, né, da questão por que que o Senna era a tempestade perfeita. Além dele se comunicar bem, além dele atender bem a imprensa, viu, Galvão Bueno. Galvão Bueno, você assiste o documentário aí do Senna, né, na Netflix, e o Galvão é parte. Não tem como ele não ser parte da história do Senna. E essa relação foi muito importante para os dois. Senna, não vou dizer que ele só é o Senna após o Galvão, mas uma parte importante do valor afetivo que o Senna tem pra gente tem a ver com o Galvão. E quem acompanhou o Senna naquela época costuma ter também algum carinho pelo Galvão. Embora o Galvão tenha tido aí, sei lá, outros momentos, né? Teve o Cala a Boca Galvão, teve outras coisas que eu acho que ele não é tão queridão assim, né? Mas que os dois se ajudaram demais, acho que isso é muito claro. E não só a relação com a imprensa, como eu ia dizendo, mas também a personalidade do Senna também ajudava a gente a se aproximar. O Senna é um símbolo de determinação, de raça, né? Ele tinha reações emocionais muito visíveis, muito claras. Ele não era aquele homem de gelo, né? Ele não era frio, distante. Então a gente se dedicava assim pra caramba, né? Porque, meu, esse cara tem sangue quente, igual a gente, né? Que é brasileiro, a gente costuma ter um jeito mais expansivo, mais divertido, mais brincalhão, e mais apaixonado também nos momentos ruins, né? Pô, a gente arruma briga no futebol da igreja. Então, pra gente era legal quando o Senna perdia e ficava pé da vida, era legal, entendeu? Porque a gente também estava lá torcendo, ficamos lá 1 hora, 2 horas assistindo a corrida e aí ele perdia, a gente também estava pé da vida. Principalmente quando a gente achava que era roubado, né? E aconteceu algumas vezes aí na história dele. Então era legal ver isso. E como eu disse, né, acho que eu disse no começo do vídeo, se não disse, digo agora, eu sou professor também. E eu mostro um documentário do Senna em determinado momento para o 9º ano, alunos que nunca tinham visto nada do Senna. E, claro, eles ficam impressionados, é muito legal. É aquele documentário, acho que Senna, o herói brasileiro, uma coisa assim. É bem legal o documentário. E o que é legal é que, assim, eles assistem, eles gostam, mas o momento que eles mais se divertem, que eles mais se identificam, é quando o Senna ganha aquela corrida no Brasil só com a sexta marcha, né, nas últimas voltas, e aí coloca o áudio dele, o áudio original dele, e ele tá berrando loucamente e ele grita um palavrão, né? Tá correndo, ele fala: "Eu não acredito", e ele grita um palavrão. E aí todo mundo dá risada, né? E eles se sentem assim, naquele momento você percebe que o Senna ganha ele, porque dando a entrevista o Senna era uma pessoa que acreditava em Deus, também conta bastante, o brasileiro é religioso, ele acreditava em Deus, ele falava palavras bonitas, ele era cheio das frases motivacionais, e tudo isso é legal, é bonito. E quando você vê aquilo, você não imagina o cara que vai terminar a corrida e gritar uma palavra no rádio, né? Quando ele faz isso, você entende, pô, ele era gente também. Então essa personalidade dele, a determinação, a raça, e até os destempero faziam com que ele parecesse humano e parecesse brasileiro, tipo, ele parecia um de nós. Esse é o grande ponto. Acho que isso também é em parte falta para a seleção brasileira hoje, sabe? A gente pode falar dela em um outro momento, mas a gente olha para os jogadores que jogam na seleção brasileira e muitas vezes a gente sente que eles não são um de nós. Por mais que eles tenham origens sofridas, humildes, né? A gente vê uma certa artificialidade, uma certa distância que a gente não via no Senna.
por isso ele era meio que da família, entendeu. Bom, tudo isso até agora é uma combinação extremamente rara, mas não é impossível acontecer de novo. Uma personalidade forte, interessante, que sabe lidar com a imprensa, extremamente talentoso na família, certo, tudo isso é difícil, somado, né, mas não é impossível. Agora, fica ainda mais difícil quando a gente olha para o contexto que a gente estava quando ele apareceu. O Brasil, só para variar um pouco, estava em crise, mas uma crise pior do que as que a gente viveu aí nos últimos 20 anos. Uma crise que, desde a época do Fernando Henrique, a gente não viu mais, né? Quando o Fernando Henrique assumiu, antes dele assumir a presidência, com o Plano Real, o Brasil deu uma boa estabilizada. E não tinha essa estabilizada nos anos 80, começo dos anos 90. Cara, a gente passava muita dificuldade, era um momento muito difícil no Brasil, e não só difícil economicamente, mas isso também afeta a nossa autoestima. O brasileiro ele tem uma autoestima complicada. O Nelson Rodrigues, né, posso estar enganado, espero que não está falando besteira, mas se não me engano Nelson Rodrigues que cunhou a expressão que nós tínhamos que superar o complexo de vira-latas. O complexo de vira-latas do brasileiro é achar que tudo que é dos outros é melhor. A gente é sempre o vira-lata. E isso era muito forte nos anos 80, não que não seja hoje, né. Hoje quando fala tal coisa é importada, imediatamente a gente pensa o quê? Pô, é bom. Pô, se eu acho que importado é bom, porque eu acho que nacional é o quê? Né, então o nacional é ruim, sempre ruim? É mais ou menos isso que a gente pensa, uma ideia implícita nossa. E nos anos 80 não era diferente. A seleção brasileira não ganhava uma Copa do Mundo desde 1970. O futebol nacional era legal, os times que estavam aqui no Brasil tinham jogadores interessantes, mas o time é assim, né? Eu torço pro Corinthians, eu torço pro Palmeiras, o Corinthians ganhou, eu tô feliz, você não. Não havia uma coisa que nos unisse e que ajudasse a gente a recuperar um pouco da autoestima, nem mesmo o futebol. Então, quando o Senna apareceu, botou a bandeira do Brasil nas costas e ergueu a bandeira do Brasil no carro, capacete verde e amarelo, a gente sentiu que alguém do nosso país, que passa pelas mesmas coisas que a gente, estava vencendo, vencendo nos lugares mais difíceis e levando a nossa bandeira. Então era uma coisa que nos representava, por tudo aquilo que eu disse antes da personalidade do Senna, mas agora, quando ele ergue a nossa bandeira, ele não é só um cara bom que a gente tá vendo e a gente pessoalmente admira. Não, não, ele é o brasileiro. Ele é o dos nossos, entendeu? E isso só foi possível porque nós precisávamos mesmo de um herói para levantar a nossa autoestima como brasileiros. E nós precisávamos de boas notícias. A gente só tinha notícia ruim. Era inflação, era corrupção, era um plano atrás do outro, uma moeda atrás da outra que fracassava. Então, de repente, por um momento na semana, a gente podia se orgulhar de ser brasileiro, um cara que estava ganhando corridas e levando a bandeira do Brasil, e isso era muito legal. E só mexia tanto com a gente, claro que mexeria com a gente em qualquer condição, né? Se hoje o Bortoleto está entrando na Fórmula 1, não acho que vai ter condição de ganhar, né, pela equipe que ele está entrando, que não vive um grande momento, mas sei lá, amanhã ou depois ele começa a vencer corridas, a gente vai se divertir, a gente vai gostar. Mas naquele momento a gente estava muito carente, por tudo que o Brasil vivia. Não é só que a gente gostou, a gente se divertiu, mas meio que a gente se vingou do mundo ali, entendeu? Um brasileiro que passou de alguma forma pelas mesmas coisas que a gente, claro que a família dele era privilegiada, mas era brasileiro, isso que nos interessava, né? Estava ali representando a gente. E em um momento a gente se sentia bem diante de tantos problemas que a gente tinha no Brasil. Então, esse contexto nacional, essa carência de heróis, essa carência de boas notícias, tornou a combinação ainda mais rara, ainda mais improvável, extremamente difícil para hoje. E é isso que eu chamo de a tempestade perfeita, né? Tem ainda um fator que garante que não aconteça mais um outro século. Tudo que eu falei até agora é difícil, mas não é impossível de acontecer mais uma vez, né. A gente pode ter aí um momento muito ruim no Brasil e vive tendo, né, a gente vive tendo momentos ruins. Piloto talentoso, na família certa, com toda essa característica, vai ser muito difícil, mas pode acontecer, não é impossível. Agora, o que é impossível, que não vai acontecer, é a repetição do fenômeno de massa que foi o Ayrton Senna. Por quê? Porque naquela época, a TV aberta, anos 80, 90, tinha um alcance sem igual. Era realmente comunicação de massa. O que acontecia na Globo, todo mundo estava sabendo. A gente assistia TV, todo mundo assistia TV. Rádio é para quem está no carro, rádio é para o caminhoneiro, rádio
até os anos 90 vai, a gente ainda ouvia os programas locais, alguma coisa assim, mas sem comparação com o tamanho da TV. TV é nacional, a TV era muito mais assistida na nossa região, onde a gente estava, e também no Brasil inteiro, com o mesmo sinal, muitas vezes, né, da TV aberta, eram 2, 3, 4 opções, e dessas 2, 3, 4 opções, a Globo nadava de braçada. E era a Globo que transmitia a Fórmula 1. Não tinha internet, então você sabia o que estava acontecendo no mundo pela TV. E o que ia acontecer no mundo tinha que estar na TV. Então, assim, quando eu assistia a corrida no domingo, eu sabia que o meu vizinho estava assistindo a mesma coisa. Eu sabia que meu bairro estava vendo a mesma coisa. Mais ou menos como é hoje na Copa do Mundo, mas eu devo dizer que nem a Copa do Mundo tem o mesmo alcance, porque hoje nós temos internet. Tem gente que não assiste jogo da Copa do Mundo porque eu quero ficar jogando no computador, jogando online. Naquela época não, cara, o entretenimento era a TV, todos nós estávamos ali. Então, quando você saía na rua, você podia comentar sobre a corrida com um desconhecido, ele sabia, entendeu? Quando vinham vitórias importantes, muitas vezes a gente saía comemorar na rua e os vizinhos estavam saindo também, comemoravam juntos. Isso criava um ambiente, né, uma sensação de que todo mundo do país estava de alguma forma envolvido com o Senna e com aquela vitória e com aquele momento. Então, assim, se ele ganhasse, estava todo mundo feliz. E a gente ia pra rua e todo mundo ia se encontrar e saber comentar. Se ele perdesse, a gente ficava triste e era mais uma coisa triste na nossa semana, mas a gente também podia comentar com todo mundo. Nós compartilhávamos. E aí vem uma coisa, a sensação de pertencimento, ela é muito importante para o ser humano. Nós fazemos esforço para pertencer ao grupo, nós participamos de uma torcida organizada, nós participamos de uma igreja, nós participamos de conselhos profissionais, nós adoramos grupinhos de semelhantes, entendeu? A gente adora isso, porque a gente pertence a algum lugar quando a gente faz isso, a gente tem um lugar no mundo, sabe? E de repente, quando eu estava comemorando com os meus vizinhos, tinha um lugar de pertencimento ali também. Nós somos brasileiros, olha que legal, nós estamos unidos torcendo para alguma coisa simplesmente porque somos brasileiros. E isso dava uma sensação de pertencimento, de afirmação, de colocar o verde e amarelo, comemorar junto, de tudo isso. E tudo isso criava também uma memória afetiva. Vou explicar a memória afetiva um pouquinho mais para frente. O ponto é o seguinte: por que que a gente não pode ter outro Senna hoje no Brasil? Vamos falar do cenário atual e vocês vão entender como que isso não se repete mais. Primeiro, a Fórmula 1 diminuiu no Brasil. Eu acompanho alguns canais de Fórmula 1, sei que nem todo mundo concorda com isso, sei que alguns podem até usar alguns números brutos sobre isso, né? Mas assim, é inegável que a Fórmula 1 diminuiu no Brasil desde a saída do Senna. Primeiro, porque nós não tínhamos muitos pilotos brasileiros. Falta piloto brasileiro. Os que nós tivemos, só 2 depois do Senna tiveram condição de vencer alguma coisa. O Rubens Barrichello e o Felipe Massa. Disputar título de verdade, só o Felipe Massa, em uma temporada. Então, o brasileiro gosta de ganhar, a gente se sentia representado pelo Senna, mas se o Senna não ganhasse, não seria o que é. O brasileiro gosta de ganhar, a gente gosta de tênis quando o Guga tá lá, a gente gosta de boxe quando o Popó era campeão, a gente gosta de MMA agora, e tem vários campeões brasileiros. Até o futebol perde muita popularidade quando não ganha a Copa do Mundo. Muita gente acompanha quando sente que tem chance do brasileiro ganhar. Então, a falta de vitórias de pilotos brasileiros também é uma coisa que contou para os brasileiros se afastarem da Fórmula 1. A nossa condição econômica também afasta a gente da Fórmula 1, já que os preços praticados para a gente assistir uma corrida, por exemplo, são fora de alcance da maior parte da população brasileira, e além disso, a gente sabe que sem dinheiro não surge um novo Senna. Então, quanto mais cara fica a Fórmula 1, e está cada vez mais cara para ser piloto, e cada vez mais você tem que se dedicar a isso desde muito cedo, isso torna muito mais difícil a gente ter um piloto brasileiro, porque as categorias de base da Fórmula 1, elas acontecem na Europa, né? As corridas mais importantes, elas são na Europa. Então, se você for, depois de velho, tentar a sorte da Europa para ser piloto, com 17, 18 anos, velho, bem entre aspas, né? Você já está com um prejuízo enorme em termos de tempo, de gente que às vezes está desde muito cedo nos simuladores, às vezes com contrato já com equipes. A Fórmula 1 tá cada vez mais cara, a entrada cada vez mais cedo, né? Quem quer ser piloto tem que se especializar cada vez mais cedo, e isso vai diminuindo ainda mais
a possibilidade da gente ter os pilotos brasileiros. O que pega muito também, né, dessa diminuição da Fórmula 1 no Brasil, é o surgimento das mídias alternativas na internet. Eu não preciso assistir a Globo, eu não preciso assistir TV aberta. A TV aberta pode ter 2 canais grandes passando futebol, eu posso fazer qualquer outra coisa na internet. Eu posso assistir a série que eu quiser, o filme que eu quiser, a hora que eu quiser. Então a gente vê o surgimento de nichos por causa da internet, nichos que não estão necessariamente interessados naquilo que antes era mainstream. Aí a gente junta com a saída da Fórmula 1 da Globo, que aconteceu há alguns anos. Isso encolheu ainda mais a Fórmula 1. Nichou ainda mais a Fórmula 1 no Brasil. É só comparar a audiência da Globo, da Fórmula 1 na Globo, a audiência da Fórmula 1 na Band, que é para onde ela foi. Agora parece que está a caminho de voltar para a Globo, tem uma disputa aí, mas não é o nosso interesse. O fato é que tudo isso encaminhou para que a Fórmula 1 se tornasse um esporte de nicho. E olha, isso não é só a Fórmula 1, tá? O segundo grande ponto para a gente não ter um outro Senna é a pulverização da audiência da TV aberta. Não foi só a Fórmula 1 que perdeu audiência, a TV como um todo perdeu audiência. Esses dias o Fantástico teve 29 pontos de audiência, não lembro se de média ou no máximo, mas foi a primeira vez que eles fecharam, acho que uma média mensal abaixo de 30 pontos. Bom, é fantástico, né. Então, o que que a gente está vendo? A gente está vendo uma fuga de audiência da TV aberta, que está indo, conforme avança o acesso à internet, está indo para a internet, e é natural isso. Então a gente não consegue mais ter todo mundo em volta do mesmo cara, do Senna, do Ronaldo Fenômeno, são caras que todo mundo conhecia, todo mundo via, todo mundo sabia, porque todo mundo se informava meio que pelo mesmo lugar. Então a tendência é que até mesmo o futebol se torna um esporte de nicho. Talvez um nicho grande, bem maior do que os outros, mas Brasil, país do futebol, esqueça, não é assim mais. E o terceiro ponto, a gente falou da diminuição da Fórmula 1, da pulverização da audiência da TV, quando eu falo pulverizar é realmente, não estou falando de arrebentar, acabar com ela, né, pulverizar de destruir, não, pulverizar no sentido de espalhar. A audiência da TV aberta se espalhou em vários outros canais, né. E o terceiro ponto é que é possível furar a bolha. Mas as coisas que furam a bolha no nosso mundo são por um momento de curiosidade, por um momento de vitória, e isso não garante um envolvimento duradouro, afetivo com aquele que fura a bolha. Por exemplo, a gente torceu pelo Anderson Silva, aquela luta entre Anderson Silva e Vitor Belfort foi super importante para o MMA no Brasil. Depois de torcer pelo Anderson Silva, virou uma estrela, né? Mas assim, quando ele tem chance de ganhar, a gente assiste. Quando não tem, não assistia. Depois veio de Paul e Tyson, agora recentemente, também furou a bolha por quê? Por curiosidade. Ninguém vai amar mais ou menos o Mike Tyson por causa dessa luta dele com mais de 50 anos de idade. A gente torceu pelo Neymar, também furou a bolha o Neymar, né? O Neymar tá em todos os lugares, mas isso não quer dizer que a gente tem um envolvimento afetivo igual. A gente torce por. E quando a gente tem essa furada de bolha, muitas vezes a gente tem outros nichos que não são, por exemplo, do futebol acompanhando o Neymar, mas acompanhando com raiva às vezes. Vamos supor aqui um exercício que o Neymar falou mal do K-pop. Aí o nicho do K-pop acompanha a Copa do Mundo, torcendo contra o Neymar, entendeu? Então não conseguimos repetir mais por essa questão dos nichos, a gente não consegue repetir mais essa sensação de união, de pertencimento que a gente tinha quando a gente torcia pelo Ayrton Senna. E isso nos leva ao último ponto. Essa sensação, essas memórias do Senna têm a ver com os nossos afetos. Então nós temos que falar de memória afetiva para entender o que que é o Senna. O que é uma memória afetiva? É uma associação entre a experiência que você tem e uma emoção. Então, por exemplo, você vê lá um M amarelo, né, na beira da estrada, indo para algum lugar, tem uma lanchonete com um grande M amarelo. Você para e você vai comer lá naquela lanchonete. E a comida é boa, o hambúrguer é bom, as batatinhas são boas e tudo traz o M amarelo. O que eu estou fazendo? Você estava com fome, foi lá, comeu, gostou. Poxa, que legal. A próxima vez que você vê o M amarelo, você vai evocar o lanche, você vai evocar a fome, né? Você vai evocar aquela sensação boa de estar naquele lugar. Por isso que o pessoal do McDonald's faz muito esforço para a imagem deles estar vinculada a eventos positivos, eventos que trazem boas emoções. Então, na Copa do Mundo, quem sempre é patrocinador? McDonald's. É um evento grande, as pessoas assistem, tem muito afeto, é muito legal que está igual de uma Copa do Mundo. Então, o que eles querem? O símbolo deles lá. O que eles estão fazendo?
colocando o símbolo deles como algo que tem grande valor afetivo, um lugar onde com certeza as emoções vão acontecer. Como que é a propaganda do McDonald's? Eles vão falar na propaganda deles: "Nós temos o melhor alface, o melhor pão com gergelim". Não, eles não falam praticamente do lanche, né, na propaganda deles. São músicas animadas, com pessoas jovens se divertindo, dando risada dentro do ambiente do McDonald's. Então, qual que vai ser a frase, né, para chamar a atenção? Me fugiu agora o nome. A frase para chamar a atenção dele vai ser: "McDonald's, o melhor hambúrguer do mundo". Não, vai ser: "Amo muito tudo isso", entendeu? Veja que a comida não tá mais no centro do negócio quando eles fazem as propagandas dele. O que está no centro, o que está associado à marca, cuidadosamente, são emoções. Então, o que que ele tá fazendo? Ele tá trabalhando para criar em você uma memória afetiva. Com o Senna, foi isso que aconteceu. Aquele, capacete amarelo, o macacão vermelho depois, mas o Senna em si, a pessoa, não significava nada pra gente no começo, porque era um estímulo neutro, a gente não o conhecia. Mas ele foi trazendo vitórias, vitórias que a gente sentia que eram nossas. Um brasileiro levando o nosso símbolo, as nossas cores, para o lugar mais alto, para o pódio, para o primeiro lugar, em uma categoria super competitiva, que é a Fórmula 1. Então é um brasileiro dando certo, e é um dos nossos. Por tudo isso que eu já te falei, é um dos nossos. E o teu vizinho está assistindo a mesma coisa. E quando você chegar na escola, os teus colegas vão ter assistido a mesma coisa. Teu professor vai ter assistido a mesma coisa. E vocês vão comentar. E vocês vão viver de novo, pela lembrança, aquele momento juntos. E vocês vão torcer junto. E quando você estiver assistindo sozinho em casa, você sabe que na verdade você não está sozinho. Então, assim, o que nos une em torno do Senna? Ser brasileiros. Ser brasileiros. Acho que é sermos brasileiros, né? Nesse caso. Não sei. Professor de português aí, comenta aí embaixo. Mas assim, acontecia então que todos nós assistíamos, torcíamos, comemorávamos, e o que nos unia era o fato de que esse cara é brasileiro como a gente. Então, havia um senso de pertencimento entre nós, havia um orgulho de ser brasileiro em algum momento por causa disso, havia a sensação da vitória em si, afinal eu já estava torcendo, e de comemorarmos todos juntos, uma sensação muito forte de união, de participar de um grupo, né? E essa identificação de um país inteiro, ela não vai se repetir mais. Quando ele morreu, para muita gente, se vocês perguntarem, as pessoas vão falar assim: "Pô, morreu um parente para mim". Foi clima de velório no país inteiro, porque nós nos uníamos em torno dele, como nada nunca mais uniu a gente. Talvez uma pessoa que tenha conseguido se aproximar disso foi o Ronaldo Fenômeno, mas também outra época, o auge do Ronaldo Fenômeno é o começo da internet. O auge dele é o quê? 2002. A internet está engatinhando no Brasil, então a gente ainda assistia mais ou menos a mesma coisa, torcia junto, ainda tinha um pouco daquele contexto, mas já não era a mesma coisa por vários motivos, porque futebol é esporte coletivo, porque não vivíamos mais aquele momento tão pesado, tão triste de quando o Senna surgiu e de repente ele foi a nossa alegria, a nossa emoção, assim, como grupo, né? Então, essa dedicação no país inteiro não vai acontecer sempre, por todos os nichos, tudo que a gente já falou. Essa sensação de pertencimento, é impossível mesmo de ser repetida. As lembranças, os significados que foram produzidos naquela época, eles não podem ser explicados para quem não viveu. Para quem não viveu aquilo ao vivo, não há como ter referência para os mais jovens, porque os mais jovens se acostumaram aí a um mundo já nichado. Então, claro que você fica feliz quando seu time, eu tenho colegas, tenho pacientes, tenho alunos, né, que torcem muito mais no Campeonato Brasileiro de LOL do que no de futebol. E eles ficam felizes quando a equipe que eles estavam torcendo no jogo, no LOL é um jogo online, para quem não sabe, né, eles ficam felizes quando essa equipe vence. E eles têm outras pessoas que torcem junto com eles, que se comunicam pela internet, que participam de um mesmo grupo, que tem contato através do Twitter, né, do X. Então, eles experimentam e vão experimentar essas vitórias em grupo, esse senso de pertencimento, mas do país todo. A tua família, o teu avô, a tua avó e o teu irmão mais novo, juntos, torcendo por aquilo, e o teu vizinho. Então, isso aí é uma coisa que, sabe, você sair na rua, você pode abraçar um desconhecido comemorando, e tipo, é isso aí, você sabe porque ele tá comemorando, ele tá feliz, você também, e não tem problema nenhum, sabe? É uma coisa meio louca, né? Mas é uma coisa que vai ter ficado naquele momento. Então, isso não significa dizer
que as emoções produzidas agora, que os heróis que virão daqui para frente sejam menores em valor ou como pessoas do que os que a gente teve no passado. Mas aquele contexto que a gente experimentou não dá mais para ser descrito, nem descrito, muito menos experimentado. Então, fica uma coisa especial, sabe. Acho que a gente tem que se orgulhar, a gente tem que se orgulhar ou pelo menos ficar feliz de ter testemunhado algumas coisas. Todas as épocas têm os seus pontos positivos, os seus pontos negativos, os seus altos e baixos. E quando a gente testemunha Ayrton Senna, quando a gente testemunha um Ronaldo Fenômeno, para essa geração, Messi, Cristiano Ronaldo, a gente está testemunhando coisas que não são comuns, coisas que vão demorar muito para acontecer novamente. Mas especificamente, como foi com Pelé, por exemplo, né? Mas especificamente com o Senna, por causa de todo esse contexto que eu estou falando, e de um contexto que é impossível voltar. No meu entender, nunca mais teremos um meio de comunicação de massa que una todas as pessoas. Isso torna o Senna indescritível, mais do que qualquer outro. E, ao mesmo tempo, torna muito especial tudo o que foi vivido naquela época. Te convenci? Faz sentido para você o que eu falei? Você também acha que nunca mais vamos experimentar exatamente aquilo? Não quer dizer que tudo vai ser triste ou chato daqui para frente. Pelo contrário, também vamos nos divertir com coisas que não imaginamos ainda. Mas, se eu te convenci ou não, mas se você gostou, chegou até aqui, porra, mais de 30 minutos de vídeo, né, cara? Se chegou até aqui, então vale aquela curtida lá que eu pedi no começo, o comentário aí embaixo se você concorda comigo ou não, e o compartilhamento também, se você gostou do vídeo, manda para as pessoas que você gosta. Se você não gostou do vídeo, manda para as pessoas que você não gosta, porque são mais de 30 minutos de vídeo. É um castigo, né, para a pessoa, e fica cobrando a hora de assistir, tá bom? Um beijo para vocês. Até a próxima.